juízo, porque zombou do sofrimento do outro. O nosso Deus não é assim. Ele não fica do alto da sua glória eterna zombando do sofrimento desses seres que, comparados com eles, são como a erva que nasce de manhã e não dura até a tarde. E isso que é impressionante aqui. Esse Deus que não se ofende com a crise humana, também não zomba do sofrimento humano. Ele entra na história dos homens, entende a angústia dos homens e os socorre na sua angústia. Sem juízo, sem desenriste, sem se desesperar da raça humana, ele simplesmente entra na história e muda a história. E foi o que ele fez com o nosso irmão aqui. Ele entra na história e de repente o nosso irmão parece que é outro, né? Parece que é outro. De repente ele começa a dizer: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor porque me tem feito muito bem. Ué, onde é que foram parar os até quando? Sumiu. Onde é que foi parar atenta para mim, responde-me, Senhor? Desapareceu. O que houve? Deus entrou na história. Refrescou a memória do nosso irmão, o fez lembrar de tudo que já aconteceu, o fez ver que na vida tais abalos já aconteceram outras vezes, que essa não é a primeira vez, que ele já enfrentou inimigos antes, que ele já enfrentou inimigos mais cruéis, e que Deus esteve com ele sempre, e que nada mudou. Deus continua com ele. Que a história já registrou muitos momentos assim, mas que passaram. E isto também vai passar. Porque Deus vai entrar na história. E vai fazer na história o que só Ele pode fazer. Então, o que eu gostaria de deixar com os irmãos em relação a esse salmo são essas coisas impressionantes. Primeiro, Deus não tem medo do sofrimento humano. Deus sabe que sofremos. Segundo, Deus não se sente culpado. Deus sabe exatamente qual é a origem do nosso sofrimento. Deus sabe exatamente o que é que está acontecendo. Deus sabe exatamente por que está acontecendo. E Deus simplesmente entra na história e faz o que tem de ser feito na história. E sabe exatamente por que a história é desse jeito. Tem a ver conosco mesmo, tem a ver com a nossa decisão. Esses dias, a Mirna estava dizendo para mim: pai, se eu tivesse no lugar de Adão, eu não teria feito isso. Eu dei uma risadinha, né? E disse: filha, tomara. Mas o problema é que você não estava no lugar de Adão. Adão é que estava no seu lugar. E decidiu por você. E agora nós temos de ouvir o que Deus tem a dizer e retomar a história. Porque isso já aconteceu. Se você estivesse lá, quem sabe não acontecesse.
Mas não era você que estava lá por todos nós. Era Ele. E Ele fez o que fez. E agora, nós temos de aprender com a história e pegar a mão que Deus estende para nós. Então, Deus sabe. Deus sabe. Que entende. Que não se abala. Deus sabe que o momento para nós é caríssimo. Que o momento cai sobre nós como uma avalanche. Cai sobre nós como uma avalanche e que a gente... Olha, toda criança que começa assim termina pregador, viu? Então, mais cedo ou mais tarde ele vai estar aqui. Então, Deus sabe exatamente o que está acontecendo. E sabe como é que nós reagimos ao momento. Sabe como nós reagimos à angústia. Sabe como nós reagimos à dor. E não se abala. E outra coisa. Ele nos dá tempo para sofrer. Isso é impressionante. Ele nos dá tempo para sentir. Às vezes eu vejo cristãos dizendo, eu não devia estar sentindo o que eu estou sentindo. E aí eles já começam a se culpar. E aí é uma tristeza, porque nós transformamos a fé cristã na fé da culpa. Gente, o que tem crente que se culpa é um negócio impressionante. Com toda a mensagem da graça. Imagina se não tivesse a mensagem da graça. Com a mensagem da graça é essa loucura. Então eu não devia estar sentindo isso. Esquece esse negócio. Fala para Deus o que você está sentindo. Deus não é esse objeto de porcelana que quebra. Fala para Ele. Ele vai entender, vai lhe dar tempo para sofrer e vai entrar na sua história. Porque se você tem de dizer algo, diga a Deus. E essa é uma grande lição que o Salmo nos ensina. Se você tem de dizer algo, diga a Deus. É a melhor pessoa para ouvir. Ele sabe o que está acontecendo, tem plena condição de entender e entende. E nos dá tempo para sofrer e finalmente entra na nossa história e recupera a nossa perspectiva. Isso é interessante, porque é isso que ele fez aqui, foi isso que ele fez com o salmista. Ele recuperou a perspectiva do salmista. Ele entrou na história e recuperou. E fez o salmista se lembrar da graça. Fez o salmista se lembrar que a graça é essa ação de Deus no universo contra a destruição que a nossa decisão desencadeou. É muito interessante. Parece que se a gente fosse fazer uma demonstração gráfica disso, é como se Deus estivesse o tempo todo espreitando o casal conversando com a serpente e sabendo que a hora que eles tomassem o fruto e o comessem, eles teriam dado start para a destruição e que a destruição iria ser cabal e imediata. Porque optaram por romper com Deus. Imagina o que isso significa. Isso é como o sujeito que opta pelo suicídio. E acabou. Não tem mais jeito de voltar. Deflagrou um processo de destruição. É só uma questão de segundos agora. Então você imagina o que foi que eles... Imagina o momento de
que eles vão apertar o botão da autodestruição do universo. E Deus está lá observando. E não pode interferir porque a liberdade é um direito. A liberdade é um dado. Ele não pode interferir. Ele está lá espreitando e vendo que o homem está prestes a apertar o botão. E aí o homem aperta o botão. E o que se espera ouvir no próximo segundo é a destruição de todas as coisas. Que é aquele silogismo que eu já havia conversado com vocês. A Bíblia diz que em Deus nós existimos, nos movemos e vivemos.